E aí, pessoal, tudo tranquilo? Pô, já tá até com saudade de cálculo 3 já. Bora lá gravar mais uma questão. Considere a função f de R2 em R definida por f de xy igual a 16x ao quadrado mais 16y ao quadrado menos 16x menos 8y. Na letra A está pedindo para parametrizar, né? Em C igual a 27 da função f. Sendo ε a curva mencionada no item A, determina a equação vetorial da reta tangente, passando por um ponto específico. E na letra C, para provar, né, que o comprimento vale 2π raiz de 2. Certo? Então, assim, qual o objetivo aqui é destrinchar ao máximo as informações, detalhar o máximo que puder. E para que isso aconteça, o que eu vou fazer, como eu fiz nas ADs anteriores, é fazer uma questão por vídeo, certo? Então, cada vídeo vai ter uma questão aí, para a gente destrinchar ao máximo. Então, começando pela letra A. Bora lá. Considere a função mencionada anteriormente. O que eu preciso lembrar? Eu sempre coloco esses bilhetinhos aqui para lembrar. Preciso lembrar que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1, certo? Isso aqui é a parte fundamental, né, da trigonometria, bem tranquilo. Eu não gosto de ficar decorando e nem passando para decorar aquelas parametrizações de círculo, de elipse, de hipérbole e mais um monte de parametrização de curva, porque basta eu lembrar dessa propriedadezinha aqui que eu consigo matar qualquer tipo de curva, certo? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, por que nessa ordem? Porque isso aqui vai me dar uma parametrização no sentido anti-horário, certo? Então, assim, nenhuma questão vai existir apenas uma parametrização. Vai ter questões que podem ter mais de uma parametrização. Por isso que a maioria das questões relata o seguinte. A cobrança é a seguinte. Determine uma parametrização. Se pede para determinar uma, é porque existem outras, certo? Então, assim, o que convém aqui, nesse momento, é parametrizar no sentido anti-horário. Por isso que a gente usa cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Aqui, esse sentido horário e sentido anti-horário não vai fazer muita diferença. Mas lá, para quem for cursar cálculo 4, vai ter questões específicas. Sentido anti-horário, sentido horário. Então, assim, não convém ficar batendo muito na tecla aqui nesse momento. Certo? A gente está em cálculo 3. Mas vamos lá. Vamos parametrizar essa curva, né? Então, eu preciso descobrir que curva é essa. Se é um círculo, se é uma hipérbole, se é uma elipse, se é uma parábola. Vamos descobrir. Então, ele quer que a curva de nível C é igual a 27 da função. Então, eu vou pegar essa função e igualar a 27. Então, vamos lá, vamos começar. Vai ficar 16x ao quadrado mais 16y ao quadrado menos 16x menos 8y. Isso é justamente igual a 27, certo? Aqui eu vou juntar o x e juntar o y. Vai ficar 16x ao quadrado menos 16x mais 16y ao quadrado menos 8y. Isso aqui é igual a 27. Certo? Aqui agora, 16 e 16 eu posso colocar em evidência. Vou colocar 16 em evidência. Vai ficar x ao quadrado menos 16. Aliás, menos x, né? Estou colocando x em evidência. Fecho o parêntese. Mais. Aqui agora eu coloco o 8 em evidência. Aliás, preciso colocar o 16 em evidência também. Por quê? Para o y ao quadrado ficar com a constante 1. Menos y sobre 2. Isso aqui é igual a 27. Certo? Estou com dúvida? Se eu tiver com dúvida, o que eu faço? Faço o chuveirinho aqui e vejo se eu volto para o de cima, para o original. Faço o chuveirinho aqui e vejo se eu volto para o de cima. 16 vezes y ao quadrado, 16y ao quadrado. 16 vezes menos y dá 16y. Só que eu divido por 2. Vai ficar 8. Certo? Até aqui tranquilo. Vamos continuar. Agora, o que eu preciso?
eu preciso completar quadrado. A gente vai usar um dispositivo aqui para completar quadrado. Eu preciso somar um termo aqui dentro. Eu preciso somar um termo aqui dentro para fazer essa completude, né? E identificar a curva que a gente está trabalhando. Para quem nunca viu completar quadrado, não tem problema. A gente vai passar um macetinho aqui de como que eu faço esse dispositivo, né? Como que eu uso, como que eu faço para achar esse termo que está faltando. Claro que isso aqui é uma equação, tem um sinal de igualdade, certo? Ou seja, o que eu fizer para um lado, para eu não alterar essa balança, para eu não alterar essa igualdade, eu preciso adicionar do outro lado também, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço aqui, ó? Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Vai ficar 16x ao quadrado menos x, mais alguma coisa que eu não sei ainda, fecho parêntese, mais 16, que multiplica y ao quadrado, menos y sobre 2, mais alguma coisa que eu ainda não sei, que eu ainda vou descobrir. Deixa eu dar mais um espacinhozinho aqui, ó. É igual a 27, certo? E como que eu completo o quadrado aqui dentro? Olha só, é bem tranquilo. Eu vou olhar para o coeficiente onde está o x, tá vendo? Esse coeficientezinho aqui, ó. Nesse caso, o que está implícito aqui é o 1. Né? Quando eu falo menos x, na verdade isso aqui é menos 1 vezes x. Só que eu não vou me atentar a sinal por enquanto. Vou pegar só o número, o módulo dele, que no caso é 1. Então perceba o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1, deixa eu escrever aqui, ó, rascunho. Só para a gente lembrar. Eu vou pegar o coeficiente 1 e vou dividir por 2. Depois de fazer isso, eu vou elevar esse termo ao quadrado. No caso, é 1/4. Então, para eu completar quadrado aqui, basta eu somar 1/4. Certo? Vocês vão entender já já. Fazendo a mesma coisa no caso aqui do y, só que agora eu tenho 1 sobre 2. Ó, o meu coeficiente aqui, ó, é 1 sobre 2. Lembrando que eu estou ignorando o sinal por enquanto, né? Então, eu tenho 1 sobre 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 1 sobre 2 e dividir por 2. Eu pego o termo e divido por 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 dividido para 2. Isso aqui repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Pelo inverso do segundo. Isso aqui é 1/4. Só que eu pego esse 1/4 e elevo ao quadrado, igual eu fiz no de cima, a mesma coisa. Isso aqui vai ficar 1 sobre 16. Então, o que eu tenho que somar aqui é 1 sobre 16. Então, repara o seguinte, eu somei 1/4 e somei 1 sobre 16 do lado esquerdo da igualdade. Então, tem que somar 1/4 mais 1 sobre 16 do outro lado, para equilibrar a balança, certo? Não, quase isso. Ainda tem uma pequena sutileza. Por quê? Para eu não alterar essa balança, aqui, na verdade, eu somei 1/4 dentro do parêntese. Só que esse 1/4 ainda está sendo multiplicado por 16. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, eu vou fazer o chuveirinho aqui, ó, vai ficar 16 vezes 1/4. 16 vezes 1/4 é 16 sobre 4. E 16 dividido para 4 é 4. Então, na verdade, aqui eu não somei 1/4. Eu somei 4, porque eu tenho que multiplicar por 16. Então, aqui eu vou somar mais 4, para não alterar a minha igualdade. Da mesma forma aqui, eu vou fazer de maneira análoga, né? Eu vou pegar o 16 e multiplicar 1 sobre 16. 16 dividido para 16 é 1. Então, na verdade, eu não somei 1 sobre 16. Eu somei 1 sobre 16 vezes 16, que nesse caso é mais 1. Certo? Por que eu fiz isso? Agora a gente pode completar o quadrado. Vou colocar aqui 16. Isso aqui é aquele, lembrar de produto notável, né? Que é o quadrado da diferença. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. Porém, é o caminho da volta, né? Isso aqui é x menos 1 sobre 2 ao quadrado.
certo? Se eu expandir, eu encontro justamente o meu de cima aqui. Mais, vamos lá, mais 16, que multiplica y ao quadrado, menos 1/4. Aqui já mudou um pouquinho, ó. Isso aqui é o quadrado. É igual a 32, certo? 27 mais 4, 31, mais 1, 32. Olha só, já está pegando a forma que a gente quer. Só que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, né? Está sendo igual a 1. Então, para eu transformar isso aqui tudo igual a 1, o que eu faço? Divido aqui por 32, divido aqui por 32, divido aqui por 32. Certo? Quando eu faço isso, ó, o que acontece? Vai ficar x menos 1 sobre 2 ao quadrado, dividido por 16, dá para simplificar, né? Sobre 2, mais y ao quadrado menos 1/4 sobre 2 sobre 2, menos 1/4 elevado a 2 dividido para 2. Isso aqui é justamente igual a 1, certo? Já ficou muito semelhante com o que a gente tem aqui, ó. Tá parecido, mas ainda a gente precisa deixar um pouco mais mais visual, né? Vamos deixar isso aqui mais visual, ó. O que vai acontecer? Repare que aqui está cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Eu preciso deixar isso tudo aqui ao quadrado. É igual a 1. Então, o que eu faço? Eu coloco x menos 1 sobre 2, dividido, ao invés de eu usar 2, eu vou usar raiz quadrada de 2. E vou elevar isso tudo aqui ao quadrado. Por quê? Porque eu preciso levar esse primeiro termo ao quadrado, é o que eu encontro justamente aqui. E quando eu faço raiz de 2 ao quadrado, é justamente o 2. Então, não terei nenhum resultado aqui. Mais y menos 1/4 dividido por raiz de 2, isso tudo ao quadrado, é justamente igual a 1, certo? Aqui, ó, não é y ao quadrado, tá, gente? Aqui é só y. Retira esse ao quadrado aqui. Aí, vamos lá. Então, cosseno de t é igual aliás, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Então, o que eu faço? Eu posso igualar essa partezinha aqui de dentro com cosseno ao quadrado de t. Então, o que eu faço? Para eu parametrizar isso aqui, eu digo que x menos 1 sobre 2 dividido por raiz de 2 é justamente igual a cosseno de t. Isso implica que x menos 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes cosseno de t, passei multiplicando, o que implica que x é igual a 1 sobre 2 mais raiz de 2 vezes cosseno de t. Certo? Passei, aqui está subtraindo, passei somando lá para o outro lado. Ok? Da mesma forma, eu percebo que vou fazer o mesmo com y. Ó. Eu coloco que x menos 1/4 dividido por raiz de 2 é igual a seno de t. Justamente para encontrar essa parametrização aí. Então, y menos 1/4 é igual a raiz de 2. Deixa eu arrumar aqui. Y menos 1/4 é igual a raiz de 2 vezes seno t. Jogando o menos 1/4 para lá, y é igual a 1/4 mais raiz de 2 vezes seno t. Pronto. Então, uma parametrização, lá, como ele chamou a curva de epsilon, que curva que é essa? Essa curva aqui, claramente é um círculo, né? Porque tem raiz de 2 tanto no denominador do x quanto no denominador do y, é o mesmo denominador.
Então, se eu passar esse raiz de 2 para cá multiplicando, eu encontro um círculo, né? Esse círculo vai ter o raio raiz de 2 e o centro 1 sobre 2 e 1 sobre 4, né? Aí eu preciso lembrar da equação geral do círculo. Mas, assim, nenhum momento eu trabalhei já pensando que isso aqui é um círculo, tá vendo? Poderia ser qualquer curva. Então, eu não preciso ficar decorando muita fórmula. Já cheguei na resposta que eu queria. Por quê? Porque uma parametrização pode ser dada por, vamos botar aqui, epsilon de t é igual a, vamos lá, a coordenada x é 1 sobre 2 mais raiz de 2 cosseno t. E a coordenada y é 1/4 mais raiz de 2 vezes seno t, com t pertencente ao intervalo de 0 a 2 π, que seria uma volta no círculo. Ok? Então essa aqui é a minha resposta. Faz só essa pequena correção aqui, eu coloquei y ao quadrado aqui, mas já apaguei, certo? Então com isso a gente já finaliza a questão 1. Então a gente já sabe que é um círculo, já encontrou a parametrização para ela. E para isso a gente usou o dispositivo de completar quadrado, o macetinho, pega o termo do meio, divide por 2 e eleva ao quadrado. Pega o termo do meio, divide por 2 e eleva ao quadrado. E eu preciso lembrar que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é justamente igual a 1, certo? E com isso a gente encerra a letra A.